Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a imprensa, funcionários da casa, munícipes, os ânimos estão exaltados, e não é para menos. Nos preocupa, esse vereador, desde o seu início, tem procurado aprofundar os seus conhecimentos a respeito dessa questão do lixo. Nós estivemos na CETESB em Bauru, nós estivemos acompanhando uma caravana junto com o prefeito, junto com o presidente da Endurbe, junto com a secretária do Meio Ambiente, estivemos em São Paulo, negociando prazos sobrevida para o nosso aterro. E à medida que nos vamos inteirando dos fatos e conhecendo um pouquinho mais, a gente vai se preocupando porque percebe alguns equívocos que são cometidos no meio disso tudo. Entendemos nesse momento que o mais importante, sem dúvida alguma, é suspender esse processo, porque a gente está lidando com valores muito distintos. Nós não podemos admitir o custo passar de 65 para 165, quase 3 vezes. E no meio disso tudo, uma série de situações que a gente não entende muito bem, como, por exemplo, a necessidade desse transbordo, já que as distâncias são iguais. Então, mais do que nunca, nós precisamos de muita serenidade e de algumas ações efetivas. Eu concordo com os colegas que me antecederam e que entendem que nesse momento não pode ser homologado. E que entendem que precisa parar tudo. E que entendem que nós precisamos sentar numa mesa e rediscutir todo esse processo aí. Porque se levamos tanto tempo e não resolvemos, não custa nada nesse momento a gente tomar algumas ações emergenciais. Não o regime emergencial, aquele que corrompe o nosso orçamento municipal, mas situação emergencial onde pessoas possam discutir os melhores caminhos. Porque, no meu entendimento, nós ainda temos muitas alternativas. No meu entendimento, doutor Paulo, a possibilidade de alteamento ainda existe. Nós fomos atrás, nós procuramos saber, nós sabemos que existem vazios nos espaços que estão sendo trabalhados, e isso dá uma sobrevida pequena, mas o suficiente para que a gente possa repensar em alternativas que não comece a onerar já o munícipe, que comece a onerar de imediato a nossa cidade e que nesse meio tempo se busque soluções melhores. Outra possibilidade, nós temos uma área anexa, no mesmo espaço, uma área anexa que depende simplesmente de um licenciamento da CETESB. Mas é o mesmo espaço, é a mesma área, é dentro do mesmo espaço. A dificuldade que existia é que tinha alguns postes naquele espaço que podem ser remanejados, e isso garantiria mais tempo, isso garantiria mais 5, 6 meses, para que nós possamos ganhar fôlego. Então eu entendo que essas possibilidades, que ainda não foram esgotadas, elas têm que ser trabalhadas até o limite. Eu entendo que nós podemos ir para cima da CETESB e saber por que ela não está autorizando a utilização desse espaço. Se possível, até com medidas judiciais. E por que não? E por fim, nós temos uma disponibilidade de 39 alqueires. É um novo aterro sanitário. Esse novo aterro, ele necessita de um tempo maior, sem dúvida alguma. Mas garante para Bauru muito tempo, para que a gente possa utilizar desse espaço. Me honre com a parte. Bem rapidamente, Excelência, a questão dos postes que o senhor colocou, já estão sendo retirados os postes pela CPFL. Então, o presidente ele acredita que é possível utilizar esse local de 4.000 metros, que daria aí um fôlego de 4 a 6 meses. Os postes já estão sendo retirados, já está sendo feita a compra da manta
para ser instalada lá. Agora, nós precisamos do bom senso da CETESB também, né? Sendo que é uma área que está acoplada ao atual aterro. Não é uma área que é dividida por uma rua, por uma estrada, ou está a 20 metros do aterro. Não, é uma área que está colada no aterro. É a mesma área que só não foi utilizada porque tinha os postes lá. Então, acho que o bom senso da CETESB nesse momento viria bem para a cidade de Bauru. Obrigado, vereador. Por fim, nós entendemos que existem algumas questões que precisam ser melhor explicadas. O porquê da CETESB estar relutante em relação a essa área e também porque esse valor de transbordo tão oneroso. E por que nós necessitamos desse transbordo? Bom, eu gostaria também de falar rapidamente, no tempo que me resta ainda, sobre uma grande preocupação na situação dos vazamentos ocultos. Isso aqui chegou para nós, é um documento de uma munícipe extremamente preocupada com vazamento. E nós entendemos que as pessoas hoje não têm mais alternativas. Essa senhora, eu já manifestei nessa tribuna uma vez a sua preocupação, uma assalariada, em todo o processo que ela encaminhou para o DAI, ela apresenta os valores que ela gastou no conserto, ela apresenta o seu salário no valor de R$ 780, ela apresenta o custo da conta de água no valor de R$ 1.524, e ela apresenta também nesse processo a insensibilidade do DAI em tentar resolver esse processo. Então, o que está faltando, e a gente procurou saber através de funcionários do próprio DAI, o porquê não existe uma resolução nessas questões, é aparente boa vontade. Infelizmente, existem valores, como já foram citados hoje aqui nessa casa, que vão de 8 a 16 mil reais na conta de água por causa desses vazamentos que não são identificados. A água é cortada, muitas vezes os cortes são violados porque a pessoa precisa de água, e o pior de tudo é que isso é o tipo de conta que pega a pessoa na traição, porque ela não sabe do vazamento. Ela não sabe que existe um furo lá no fundo que não chega na aparência dela. Então, o contribuinte só vai saber 30 dias depois, quando chega a conta d'água. É só nesse momento que ele constata que existe um vazamento, e o pior de tudo, que ele vai ter que pagar, inclusive, a sua conta de esgoto, que não é justo, né? Não existe uma política do próprio DAI, por exemplo, para educar as pessoas a olharem para o hidrômetro. Ninguém olha para o hidrômetro. Então eles são pegos, né, como eu disse, na traição, quando aparece a conta, uma conta como essas que eu falei, nos valores que chegam a 16 mil reais, e hoje nós temos cerca de 2 mil munícipes nesta situação. Então, o que nós pedimos hoje, já ao vereador Marquinhos, líder do prefeito, do nosso partido, é uma reunião com o senhor Giazoni, se possível com o senhor prefeito também, para que a gente bote um fim nessa questão, que a gente tente sentar e resolver da melhor maneira possível, porque não é possível mais onerar o munícipe com essas contas tão elevadas, pessoas das condições mais humildes, como eu disse, contas que chegam a 16 mil reais, muitas vezes, como o próprio funcionário do DAI me informou, não vale a casa que a pessoa reside. Nós precisamos dar um fim a esse impasse. É um problema que está acontecendo há muito tempo na nossa cidade. É preciso rever isso. É preciso que nós estabeleçamos novos conceitos, que se faça um decreto para que mude essa situação de pagamento, porque até a Sabesp oferece desconto nesse tipo de situação. Então, apelo aí à sensibilidade do presidente do DAI e do nosso prefeito municipal, para que a gente consiga finalmente resolver essa situação que incomoda cerca de 2 mil munícipes da nossa cidade
nessa questão dos vazamentos ocultos do DAI. Muito obrigado, senhor presidente.